Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Queria, em primeiro lugar, mais uma vez nesta situação sui generis, porque se tecnicamente ainda sou deputada e substancialmente tenho o dever de cumprir as funções até ao fim, politicamente as coisas são o que estão e nem eu nem o meu partido aqui estaremos quando os resultados eleitorais se transformarem numa nova composição, mas isso, obviamente, não me iliba quer de cumprir as funções, quer de defender aquilo em que acredito até ao fim. E sobre essa matéria, Sr. Ministro, e fazendo este balanço, gostava de começar por dizer que tem, da minha parte, a concordância em relação à posição do Governo português quanto à guerra na Ucrânia, que não é de maneira nenhuma unânime em Portugal, mas é relativamente consensual e maioritária. E mais, gostava ainda de dizer isto, nós sabemos que o que se está a passar na Ucrânia, e isso foi visível aqui, não tem apenas a ver com a soberania e com a liberdade da Ucrânia. Tem também a ver com a soberania e com a liberdade dos países da Europa e da Europa Ocidental. E, portanto, eu ouvi vários senhores deputados falarem na necessidade de ser solidário com a Ucrânia. Eu gostava de lhe dizer que há quem perceba que também é a Ucrânia que está a ser solidária connosco e é sobretudo a Ucrânia que está a ser solidária connosco e a encabeçar esta luta que é por liberdade e que é por soberania. E esta posição não é de maneira nenhuma consensual neste plenário, mas é bom também que seja afirmada. E há aqueles que dizem, como eu hoje aqui ouvi, que há a realidade de um país que entra com tanques e com bombas num Estado soberano vizinho, se deve responder dizendo é preciso abrir a porta à diplomacia. Eu gostava de dizer que aqui chegados, quando temos de um lado tanques e do outro lado se só tivermos diplomacia e não estivermos dispostos a recorrer a mais nada, é evidente qual é o lado que recua, Sr. Deputado, e eu garanto que não é o lado que tem os tanques e que tem as bombas. E é isto que convém que percebamos. Porque essa é a forma mais hipócrita de se olhar para o lado. É dizer, não, nós estamos todos indignados, nós condenamos muito. Vamos encetar conversas diplomáticas. Se nós não estivermos dispostos a fazer mais, e Portugal esteve disposto a fazer mais, dificilmente as coisas mudarão. Sobre esta matéria, gostava ainda de lhe perguntar, Sr. Ministro, esta é a principal pergunta, que é a pergunta em relação ao presente e em relação ao futuro, e que tem a ver com o atual Estado. Ouvimos também aqui dizer houve danos colaterais das sanções. Sr. Ministro, todos nós sabíamos que ia haver, eu não lhe chamaria danos colaterais. É evidente que numa situação como aquela em que estamos, não era possível impor sanções sem nós sermos também afetados. E este afetado não é um pequeno efeito, é um grande efeito. E desse ponto de vista eu gostava que o Sr. Ministro, sem alarmismos, mas com absoluta verdade, falasse daquilo que estão a ser os efeitos da guerra e do que estão a ser os efeitos da guerra na Europa e também em Portugal. E gostava de lhe falar de um ponto fulcral e que tem a ver com alimentação e com agricultura, que é um setor sistematicamente esquecido. Gostava de saber qual é a resposta europeia, porque aquilo que diz o seu Governo é que vai fazer, e eu cito como primeira medida, a monitorização do aprovisionamento e de nível de estoques de cereais para a alimentação humana mais animal. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, ou as coisas mudam rapidamente nos próximos dias e o Governo se preocupa com a produção, muito obrigada, Sr. Presidente, ou eu receio que vamos ter problemas sérios. Muito obrigada. Como se sabe, Portugal está numa posição relativamente protegida. Nós somos dos países europeus menos vulneráveis à Rússia em matéria de abastecimento energético. A Rússia vale uma proporção residual das importações de gás e das importações de petróleo de Portugal e, por isso, o nosso sistema de preços, em particular no domínio da eletricidade, e o facto de 60% do consumo elétrico do país já se fazer com base em energias renováveis, são proteções adicionais. De qualquer forma, somos vítimas indiretas por causa da pressão que o aumento dos preços na energia, juntamente com dificuldades em matérias-primas e produtos alimentares, causa no cabaz de preços de bens básicos. As medidas que já foram anunciadas respondem às preocupações expressas pelo Sr. Deputado Capola Santos ou pela Sra. Deputada Isabel Meireles. Permitam-me lembrar que elas incidem sobre 5
frentes simultâneas. Em primeiro lugar, o pedido formal de autorização à Comissão Europeia para a redução do IVA sobre combustíveis. Em segundo lugar, a redução que podemos fazer por nós próprios do imposto sobre produtos petrolíferos. Em terceiro lugar, a medida muito importante conhecida por autovoucher. Em quarto lugar, o apoio específico às plataformas e operadores de transportes. E em quinto lugar, medidas muito importantes dirigidas à agricultura para diminuir os custos que os produtores agrícolas têm com energia. O mesmo se diga em relação à segurança alimentar. Portugal não é, ao contrário de outros países, muito dependente da Ucrânia e da Rússia, que são, num certo sentido, dois dos mais importantes celeiros do mundo, mas, mais uma vez, foi apresentado ontem um primeiro pacote de apoio à nossa agricultura, que, ao contrário do que a senhora deputada Cecília Meirelles parece pensar, não se fica por monitorizar ou acompanhar a evolução da situação. Há mesmo a mobilização de várias centenas de milhões de euros do Orçamento de Estado para permitir acelerar as compensações devidas aos agricultores, incluindo aquelas devidas ao abrigo da política agrícola comum.